Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo também 12, diz o seguinte: o corpo tem muitas partes. O corpo tem muitas partes. Eu estou lendo na versão transformadora, provavelmente está um pouquinho diferente da sua, mas vai facilitar na sua compreensão. O corpo tem muitas partes, mas todas essas partes formam um só corpo. A mesma coisa acontece com a Igreja de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé disser, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser do corpo? E se a orelha disser, eu não sou do corpo, porque eu não sou o olho, será que por isso ela deixa de ser parte do corpo? Se o corpo humano fosse todo olho, como vocês iriam ouvir? E se o corpo todo fosse orelha, como vocês iriam sentir o cheiro de algo? O nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma dessas partes como Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isto faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras partes do corpo sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são corpo de Cristo, e cada um é parte dele. Aleluia, glória a Deus. Antes de entrarmos na palavra, eu quero lembrá-los que o tema do nosso mês é servir com alegria, baseado no Salmo 100, versículo 2, que diz, um coração transformado pela gratidão, serve ao Senhor com alegria e entra diante dele com cânticos. E o tema nosso de hoje é, servindo na igreja, experimentamos uma alegria compartilhada, porque juntos nós somos mais fortes. Ao servirmos ao Senhor juntos, como membros do corpo de Cristo, fortalecemos uns aos outros e compartilhamos experiências e desfrutamos de uma alegria mútua, conjunto. A igreja, o corpo de Cristo, nos dá a oportunidade para servirmos uns aos outros e de crescermos em todas as áreas. E isso acontece quando nós servimos, quando nós trabalhamos unidos em equipe, como grupo, como corpo de Cristo. Nós descobrimos que nós somos mais fortes do que nós imaginamos. E por que servir na igreja?
Porque a igreja é a família de Deus. A igreja é o lugar onde você encontra o amor de Deus, a direção do Senhor, para você tomar as decisões certas, para evitar decisões erradas, e você recebe encorajamento, apoio em todas as áreas que você necessita. Então, ao compartilhar as nossas habilidades e talentos com os nossos irmãos, nós alcançamos coisas maiores, não somente para nós, mas para a família do Senhor. Então, meus irmãos, a igreja, o corpo de Cristo, nos desafia, nos ensina a sairmos da nossa zona de conforto para cuidar uns dos outros. E a igreja como um todo, a igreja do Senhor como um todo, falo igreja brasileira, tem falhado muito em cuidar uns dos outros. E talvez você pergunte, tá, mas como que isso aconteceria então na prática? Quando você era criança, muito provavelmente você deve ter ouvido dos seus pais, da sua mãe, aquela famosa frase, não ande com más companhias. E por quê? Tem um ditado que diz, me diga com quem você anda e eu te direi quem você é. Essa é uma frase muito verdadeira, e o apóstolo Paulo, ele reforça isso de uma maneira ainda mais convincente em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, quando ele diz o seguinte, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o que acontece com uma pessoa que ela não respeita os outros? Com o passar do tempo, você começa a não respeitar as pessoas. O que acontece quando você começa a andar com uma pessoa que ela xinga muito, por qualquer coisa, ela abre a boca e sai xingando. Quando você pensa que não, você está xingando. O que acontece se você passar muito tempo, se você tiver amizade com uma pessoa casada que não respeita o seu cônjuge e ela acaba saindo com outras pessoas? Você vai acabar achando que isso é normal e vai ser tentado também a fazer isso. Então, meus irmãos, se andar com más companhias corrompe os bons costumes, nos transformam naquilo que Deus não quer que nós sejamos, o que aconteceria e o que é que acontece se você fizer o contrário disso? Se andar com más companhias é ruim, o que acontece se você andar com boas companhias? E é essa a reflexão que o Espírito Santo nos traz, porque nós precisamos seguir a Cristo, que é a melhor companhia que você pode ter, amém? Só que nós falhamos nisso. Porque para seguir ao Senhor, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós precisamos ter o nosso devocional na nossa casa, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos orar. Você não precisa ficar 5 horas orando, mas você precisa ter o seu tempo de relacionamento com o Senhor. Você precisa colocar uns louvor lá no celular, lá enquanto você está trabalhando, estudando, fazendo as coisas na sua casa ou no seu trabalho, se você puder, ouvir louvores que vão fortalecer o seu relacionamento com o Senhor, para que nós possamos entender que de fato nós temos uma missão nessa terra. Eu não gosto de ir em velório, mas como pastor eu sou obrigado a ir em velório, não é verdade? E eu ouço uma frase que é uma frase clássica em qualquer velório, seja de gente boa que morre, seja de gente ruim que morre. As pessoas sempre dizem, ela cumpriu a sua missão. Nem sempre isso é verdade, mas as pessoas falam. Mas eu estou trazendo isso para você, porque se você está vivo, se você está ouvindo essa mensagem, é porque você tem uma missão aqui na terra. Você tem uma missão diante de Deus, você tem uma responsabilidade com a sua família de sangue e com a sua família da fé. E essa responsabilidade, esse compromisso que você tem,
não pode ser um peso para você, não pode ser uma coisa que fale para você, nossa, mas eu tenho que fazer isso. Não, tem que ser algo leve, algo prazeroso, algo que você faça sem se cansar, sem ser um peso. E como é que a gente dá conta de fazer isso? Entendendo o papel que o Espírito Santo desenvolve na nossa vida. E a gente tende a esquecer disso, porque a gente tem uma tendência a esquecer tudo aquilo que é bom, porque o inimigo está no nosso ouvido, o inimigo está no seu ouvido soprando 24 horas coisas erradas para você fazer, trazendo até você pessoas que não são boas companhias para você se relacionar, trazendo até você pessoas que vão te desviar do destino, dos planos, dos propósitos que o Senhor tem para nós. E talvez você diga, e que planos são esses? Jeremias no capítulo 29 diz que é o Senhor que sabe quais são os planos que Ele tem para cada um dos seus filhos. E o que nós sabemos é que Deus não revela tudo de uma vez, até porque nós não aguentaríamos saber tudo aquilo que nós ainda teremos que passar, porque à medida que o Senhor vai nos fortalecendo, nós temos mais condições de suportar lutas e dificuldades, porque é certo que nós recebemos bênção, é verdade, mas Jesus disse, nesse mundo você teria lutas, você teria dificuldades, você teria aflições, e todos nós temos lutas e temos aflições. Desde a pessoa mais simples, a pessoa mais importante do mundo, desde a pessoa mais pobrezinha ao maior bilionário do planeta, todos eles têm problemas, têm aflições. Então nós precisamos lembrar que Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, Ele tem um plano para você, e nós precisamos lembrar que se nós nos relacionarmos com pessoas que estão longe do propósito do Senhor, nós também ficaremos longe do propósito do Senhor. Então, meus irmãos, eu queria trazer ao seu coração um exemplo de pessoas que estavam passando por lutas, por dificuldades, e elas tomaram essa decisão importante de se unir com alguém que estava alinhado com os planos, com os propósitos do Senhor, porque elas entenderam que se elas estivessem próximo de uma pessoa que sabe quais são os planos do Senhor para a vida dela, elas também poderiam aprender com essa pessoa, elas poderiam ser aconselhadas por essa pessoa e assim então desenvolver os planos que Deus tinha para cada uma delas. E o exemplo que eu quero citar para vocês está registrado em 1 Samuel, capítulo 22, em que Davi, ele está na caverna de Adulão. E a palavra de Deus diz que quando ele está na caverna de Adulão, pensando nos planos que Deus tinha para ele, 4 grupos de pessoas foram até ele. Não foi Davi que chamou essas pessoas, foram essas pessoas que foram até Davi para seguir os conselhos, para serem orientados por Davi. E quais são esses 4 grupos de pessoas? Os familiares de Davi, depois o segundo grupo são os endividados, aqueles que tinham comprado e não tinham dado conta de pagar por algum motivo, ou por má administração, ou porque deram um passo maior do que as pernas. Então, pessoas endividadas foram atrás de Davi. O terceiro grupo foram as pessoas que estavam amarguradas, que estavam em aflito, em alguma angústia de alma. E o quarto grupo eram os descontentes. Então, se nós colocarmos no meio desse grupo, a gente vai se encontrar de alguma maneira. Se eu perguntasse para vocês, quem é aqui que está endividado? Provavelmente algumas pessoas levantariam a mão. Se eu perguntasse, quem de vocês está com uma amargura, com uma aflição no seu coração? Provavelmente um outro grupo de pessoas iriam levantar a mão. E se eu perguntasse, quem é que está aqui descontente com tudo que está acontecendo no mundo, que está acontecendo na sua vida, etc. Então, evidentemente, um outro número de pessoas também iriam levantar as mãos.
Então, meus irmãos, essas pessoas eram pessoas que formavam um grupo de 400 pessoas. E elas vão até Davi, e Davi então passa a liderar essas pessoas. E essas pessoas, elas não são pessoas habilidosas, elas não têm grandes qualidades. Do ponto de vista humano, elas seriam classificadas como os improváveis, aquelas pessoas que ninguém botava fé. Mas Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus, que recebeu uma direção do Senhor, que sabia que Deus estava na vida dele, apesar das lutas e apesar das dificuldades. Porque nesse momento, Davi também não estava nadando, como eu poderia dizer, numa situação privilegiada. Davi não estava tranquilo, ele estava passando por um dos piores momentos da sua vida de injustiça e de perseguição. Mas mesmo nessas situações, nós somos chamados a cuidar uns dos outros, porque nós somos corpo de Cristo, conforme nós lemos nas Escrituras. Então, Davi começa a comandar essas pessoas, a aconselhar, a direcionar essas pessoas. E Davi, ele vinha de um momento na história que era fascinante, num momento de ascensão. Ele deixa de ser um simples pastor de ovelhas, como você sabe, ele mata o gigante, ele passa a ser oficial do exército de Saul, ele obtém muitas vitórias, ele se casa com a princesa. Parecia que estava tudo lindo e maravilhoso, mas da mesma forma que ele subiu, a vida dele estava dando tudo certo, de repente a vida dele começou a dar tudo errado, ele começou a cair. E é assim que acontece com muitos de nós. De repente a gente está num excelente momento da vida, com a saúde boa, a família unida, e de repente tudo começa a desmoronar. E Davi, ele estava atento àquilo que Deus estava fazendo na vida dele, e agora ele tinha então uma responsabilidade de liderar, de orientar, de ensinar mais 400 pessoas, que não era um grupo fácil de cuidar. Você já viu uma pessoa amargurada? Tudo que você fala para ela é na amargura. Você fala com uma pessoa descontente, tudo que você fala para ela não tá bom. Você fala com uma pessoa endividada, ela é a mais pessimista do mundo. Então era um grupo difícil. E Davi recebeu uma informação, ele recebeu uma notícia que em uma cidade longe dali de onde eles estavam, chamada Keila, os inimigos, os filisteus, tinham ido até lá, tinham cercado a cidade e estavam roubando a cidade, estava lá, fazendo maldade com o povo. E Davi, ele busca o Senhor e ele pergunta a Deus: Senhor, eu devo ir até Keila e livrar os meus irmãos dessa tortura que o inimigo está realizando? E o Senhor disse: sim, você deve ir. O que Davi faz? Davi chama esses 400 homens, esse grupo de 4 pessoas, e diz: olha, eu recebi uma orientação do Senhor e nós vamos até Keila para libertar o povo de Israel que está sendo torturado lá pelos inimigos. E vocês sabem o que é que esse grupo disse para Davi? Talvez você pense assim: vamos sim, Davi, porque junto com você a vitória é certa. Talvez outro tenha dito assim: ah, Davi, será que a gente vai? E se der errado? Irmãos, foi ainda pior do que isso. Foi ainda pior. Eles disseram para Davi, com a cara mais lavada do mundo: Davi, aqui onde nós estamos, num lugar seguro, nós já estamos com medo dos filisteus. Aqui, num lugar seguro, nós já estamos com os filisteus. Como é que nós vamos até lá e enfrentar o inimigo? Olha a estrutura pequenininha que esses homens, que essas pessoas tinham. Eles foram sinceros com Davi: Davi, nós não temos condições de fazer o que você está pedindo. Nós não vamos dar conta. Nós estamos com medo. Nós não temos habilidades. Nós não temos experiência. E Davi, então, diante
dessa fala tão rasgada, tão sincera daqueles homens, Davi vai consultar a Deus. E está aqui uma coisa que eu e você precisamos fazer constantemente, que é consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. E Davi faz isso. E pela segunda vez Davi vai falar com o Senhor: Senhor, mas eu devo mesmo ir àquele? O Senhor ouviu lá o que os homens falou? E o Senhor disse a ele: vá, porque eu, o Senhor, darei a vitória a vocês. Meus irmãos, nós precisamos aprender que nós vamos à luta, mas quem te dá a vitória não é o seu braço, não é a sua inteligência, é o Senhor que está com você. Por isso que nós precisamos estar debaixo das asas do Altíssimo, por isso que nós precisamos entender quais são os propósitos que Deus tem para nós, porque quando nós estamos debaixo da obediência, debaixo das asas do Senhor, o Senhor é que nos guarda, é o Senhor que nos dá a vitória. E aqueles homens então, eles decidem confiar na direção de uma pessoa mais experiente, que tinha mais comunhão com o Senhor, e mesmo com medo, eles vão até a cidade de Keila, eles enfrentam os inimigos, e adivinhem só o que aconteceu. Claro, eles são vitoriosos porque o Senhor deu a vitória a eles. E da mesma forma, meu irmão e minha irmã, que você tem lutas, você tem dificuldades, você tem coisas na sua vida que você precisa enfrentar, problemas que para você nesse momento são talvez invencíveis, que você está até com medo de enfrentar. Tenha a convicção que se você for na direção do Senhor, por maior que seja esse problema, o Senhor te dará a vitória. Amém? Glória a Deus. Mas não é só isso, meus irmãos. Ao longo desse treinamento, desse relacionamento, houveram altos e baixos. Em um outro momento, esses homens, essas pessoas que desfrutaram dessa experiência de outras que vieram, e em todas elas foram vitoriosas, e toda vez que eles recebiam, eles conquistavam a vitória, eles ficavam com os despojos de guerra, né? Eles acumulavam um patrimônio, que eles pegavam os bens materiais dos inimigos. Então eles já estavam numa situação financeira boa, então os endividados já não estavam mais endividados, aqueles que estavam amargurados já não estavam mais amargurados, e aqueles que estavam descontentes já não tinham motivos para estar descontentes, porque a história deles mudou. Mas veja como nós, seres humanos, nós temos uma tendência a sermos ingratos, e quando nós sofremos a ingratidão, nós ficamos inconformados. E está certo, é isso mesmo. O problema é que muitas vezes nós não percebemos quando nós é que somos os ingratos, e dentro da nossa casa é onde isso mais acontece. Então você precisa fazer uma reflexão. Você, dentro da sua casa, dentro da sua família, você é uma pessoa grata, agradecida, ou você é uma pessoa ingrata? E como é que você descobre se você é uma pessoa ingrata? Se você está amargo, sempre reclamando, sempre criticando, sempre olhando aquilo que falta, você nunca olha aquilo que você já tem, aquilo que Deus já te deu, você é uma pessoa ingrata. E nós temos essa tendência a ser ingratos. E é por isso que o Senhor traz esses assuntos, para que a gente se policie, perceba onde a gente está errando, porque quando você é ingrato, você entristece a outra pessoa. Então vamos imaginar que a minha mulher fez lá um prato, alguma coisa lá, e por qualquer motivo eu digo para ela assim, mas passou um pouquinho do ponto, né? Fritou um ovo, por exemplo, né? Ah, mas eu gosto do ovo bem passado, ficou no ponto, não gostei do ovo assim não. Puxa vida, já fritou o ovo, né? Então, sabe, meus irmãos, é um exemplo bobo, mas que reflete aquilo que muitas vezes a gente faz. A gente quer tudo perfeito, e não existe perfeição nesse mundo a não ser a do Senhor.
Eu não sou perfeito, você não é perfeito, o seu cônjuge não é perfeito, os seus filhos não são perfeitos, seu pai, sua mãe não são perfeitos. Por isso que a palavra diz que nós precisamos nos suportar em amor. Nem parece que é versículo bíblico isso, né? Mas é um versículo bíblico. Você precisa suportar as pessoas da sua família, e por vezes a sua família vai suportar você. Então por isso que nós precisamos perdoar e também pedir perdão. Então, meus irmãos, esse grupo que chegou nessa situação, que já tinha melhorado de vida, eles vão para uma batalha, e quando eles voltam para a cidade que eles estavam morando, um outro inimigo, os amalequitas, vieram na surdina e resgataram, saquearam a cidade, pegaram todos os bens que eles tinham, todos os animais, as mulheres, as crianças, e eles levaram todos embora. E quando Davi e esses homens chegam, nesse momento o grupo já tinha pulado de 400 pessoas para 600 pessoas, os homens de Davi, que chegaram endividados, amargurados, descontentes, e começaram a desfrutar de vitórias, de bênçãos, eles ficam tão furiosos, tão ingratos com Davi, que eles começam a falar em apedrejar a Davi. Eles começam a pensar que eles tinham cometido um erro, um engano em se deixar ser orientados, liderados por Davi. E por vezes você já passou por isso, ou ainda vai passar, de você estar tendo uma excelente experiência com o Senhor, de estar vindo para a igreja, de fazer a sua devoção dentro da sua casa, e de repente o inimigo começa a dizer: olha, isso e mais aquilo só piorou depois que você começou a fazer isso. E você começa a refletir: nossa, mas será que eu estou errando então? Será que eu tenho que parar com tudo isso? E é algo que a grande maioria dos irmãos vai enfrentar. Em algum momento na sua vida cristã, o inimigo vai fazer você questionar se vale a pena você continuar com o seu relacionamento com Deus ou não. E sabe, meus irmãos, existem momentos na caminhada da vida cristã que você vai ficar em dúvidas, sim. Mas eu quero dizer uma coisa que eu espero que você não esqueça nunca mais na sua vida. Lembre-se por um instante de como era estar na arca de Noé, aquele monte de animal fechado num lugar em que as fezes, urinas eram realizadas ali. Deveria ser um cheiro terrível. Além do cheiro, você tinha todo tipo de animais ferozes, animais mansos, e a vontade de sair de dentro da arca, eu imagino que deveria ser uma coisa assim muito forte. Mas enquanto as águas não baixavam, o único lugar seguro para se estar era dentro daquela arca. E dentro da igreja não é um mar de rosas. Quem dera se dentro da igreja só existisse cordeirinhos de Jesus, mas não tem. Na igreja tem todo tipo de gente, porque as pessoas que entendem que tem um problema, elas vêm para a igreja. Aquelas que não reconhecem que tem problema, elas não vêm. Mas elas chegam na igreja e elas não são transformadas da noite para o dia. É um processo, e por vezes, algumas pessoas, o processo é longo, entra anos e sai anos, e pouca mudança acontece, mas acontece. Então, quando você receber essa tentação de deixar a igreja, lembre-se da arca de Noé. A igreja não é perfeita, mas a igreja é o único lugar seguro no mundo para você estar. Aqui não é perfeito, mas é o único lugar seguro, é o único lugar que você vai ouvir alguém dizer: olha, você precisa se consertar, você precisa parar de fazer aquilo que é errado, você precisa honrar os seus pais, você precisa respeitar o seu marido, você precisa amar a sua esposa, você precisa cuidar da sua família. É na igreja. Então, meus irmãos, não é à toa que o inimigo faz isso. E nessa ocasião em que
essas pessoas começam a ficar revoltadas com Davi e falam em apedrejar a Davi. Ele vai novamente consultar ao Senhor, e o Senhor diz a ele que era para ele perseguir os inimigos, porque ele iria resgatar tudo aquilo que o inimigo havia roubado. E meu irmão, ele vai com seus homens e eles conseguem resgatar as mulheres, as filhas, os filhos, os animais. A palavra declara que nada foi perdido. E eu declaro em nome de Jesus que se você permanecer fiel ao Senhor, se alguma coisa na sua vida foi roubada, o Senhor vai te restituir. E a palavra diz que vai restituir em dobro. Aquilo que o inimigo levou, o Senhor vai devolver. Mas você precisa fazer a sua parte. E, meus irmãos, nós somos estimulados pelo inimigo a não fazer a nossa parte. A palavra de Deus declara que o inimigo vem para roubar, para matar e para destruir. E uma das coisas que ele destrói é a nossa união na família. Veja como é difícil você fazer os irmãos se respeitarem, se amarem. Tem família que os irmãos não se falam. A união, meus irmãos, ela não é uma coisa que acontece naturalmente. A união, nós precisamos trabalhar a união, nós precisamos provocar a união. Porque senão o que a gente vai ver é a desunião. Porque para desunir, o inimigo está aí para fazer a parte dele, e infelizmente ele é muito eficiente. E nós, no trabalho de unir a família, nós não somos eficientes. Primeiro, porque nós não fomos ensinados que nós precisamos unir a nossa família. Segundo, a maior parte de nós não viu exemplo na sua própria família de união, não viu exemplo de respeito, não viu o marido tratando a esposa como precisa, a esposa tratando o marido como precisa. Então, vai para a vida adulta com esse modelo dizendo que o que importa é quem tem mais força na garganta, quem gritar mais alto ganha. E ganha o quê? Não ganha nada. Mas foi assim que nós fomos ensinados. Então, meus irmãos, lembre-se, o diabo vem para roubar, para matar e destruir aquilo que você tem. E se você acha que você não tem nada, mas se você está sofrendo o ataque do inimigo, tenha certeza que as coisas que você tem, você não está valorizando, porque o inimigo sabe que aquilo que você tem é valioso e por isso ele está te atacando. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, versículo 25, o Senhor Jesus soltou uma revelação. Ele disse: todo reino, todo país, toda nação dividido internamente está condenado à ruína, ou seja, não vai persistir. Mas ele continua: uma cidade ou uma família dividida também não vai prosperar, ela vai sucumbir. Então nós precisamos nos concentrar nessa palavra no que diz respeito à nossa família, à sua família. Eu não sei na sua família, nós somos em muitas famílias aqui nesse momento, mas eu na minha família já sofri muito ataque do inimigo. E é impressionante como ele é habilidoso para fazer isso. Mas por outro lado, nós temos o Espírito Santo nos ensinando como fugir das armadilhas do inimigo. E a Bíblia fala que são astutas ciladas do inimigo. Então, você que é casado, e você que é filho, você que é pai, você que é mãe, toda vez que você estiver conversando com o seu cônjuge, ou conversando com os seus filhos, ou conversando com seus pais, e você percebe que a conversa começou a ficar áspera, começou a querer ficar uma conversa grosseira, desrespeitosa, saiba que aquele momento é o momento em que a armadilha está armada. É só você entrar e cair. E se você cair,
o custo será muito alto. E adivinhe só quem é que vai pagar o preço por isso? É você. E por vezes, não só você, mas como outra pessoa também. Então, meus irmãos, o avisado vê o mal e se afasta, não cai na armadilha. Então nós precisamos estar atentos àquilo que acontece na sua família, naquilo que acontece nas suas conversas. Está tendo uma conversa, o negócio começou a desandar. Sabe o que você faz? Você fala assim: olha, eu vou orar mais sobre isso e depois nós voltamos a conversar. Olha que coisa boa. Porque se você falar que vai conversar, por mais que a outra pessoa insista, você está dizendo: olha, não, mas eu vou orar, deixa eu orar primeiro, né? Eu vou orar, né? E a pessoa vai desarmar, porque não vai ter como ela continuar aquela discussão. E isso serve tanto quando você acha que você está certo, quando você acha que está errado. Porque se você acha que você está certo e você está insistindo, o negócio está dando errado, você tem que parar, e você precisa mesmo de orar. Porque se você não parar aquela conversa, aquele diálogo, o negócio vai desandar, vocês vão brigar, e aí a coisa vai ficar, né, num nível que não precisava. Então, meus irmãos, discernimento de espírito, entender aquilo que está acontecendo naquele momento, né, e se afastar do mal. Em Gênesis, no capítulo 11, versículo 6, nós temos um momento em que ocorre justamente a união. Se eu falei o quanto o inimigo é habilidoso em provocar a desunião, em Gênesis capítulo 11 nós temos um momento da construção daquilo que foi conhecido como a Torre de Babel. E olha o que o Senhor fala a respeito da união, porque na união há poder. O Senhor disse: todos se uniram e falam a mesma língua. Naquele momento não existia mais de um idioma no mundo, era apenas um idioma no mundo inteiro. Então o Senhor disse: nada do que eles se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Então vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. A intenção daquele povo não era uma intenção boa. Então foi por isso que o Senhor interveio na história e mudou, inclusive, o idioma deles. Mas o Senhor está dizendo ali que, como eles eram unidos, nada seria impossível para eles. Agora, imagine a sua família unida. Que bênção seria isso? Se todas as famílias fossem unidas, que bênção seria isso? Porque uma das coisas que aconteceria é que ninguém da família iria fazer coisas que iria prejudicar a própria família. O marido não ia arrumar uma amante, a esposa não iria fazer a mesma coisa, porque hoje também tem muita esposa que tem amante também, né? Infelizmente, misericórdia, mas é assim que acontece. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar nisso. E aqui, nesse episódio da Torre de Babel, uma das coisas que aconteceram foi que eles não conseguiam mais entender o que o outro dizia por causa da mudança do idioma. Mas aplicando nos nossos dias, é o que acontece também nas famílias. Quantas vezes marido e mulher conversam e eles não conseguem se entender? Pais e filhos, mães e filhos falam e também não conseguem se entender. Por quê? Porque está tendo uma interferência no mundo espiritual e a gente precisa estar atento nisso. Você precisa estar atento nisso e orar, repreender, buscar uma direção do Senhor de como quebrar isso. E principalmente nesses casos, os pais que têm mais maturidade é que precisam buscar esse discernimento sobre como falar com os filhos. Então, meus irmãos, nós vimos a história de Davi, como 4 grupos de pessoas amarguradas, endividadas, descontentes, se uniram e tiveram a sua vida mudada
pelo fato de estarem unidos com uma pessoa que sabia qual era o propósito que Deus tinha para elas. E desse grupo de 400 pessoas, quase 10% se transformaram naquilo que no futuro, depois, eles ficaram conhecidos como os valentes de Davi. Isso está relatado em 2 Samuel capítulo 23 e também em 1 Crônicas no capítulo 11. Vejam, eles fizeram também coisas extraordinárias, como o próprio Davi tinha feito. Davi matou leão, alguns deles matou o leão. Davi matou gigantes, alguns deles também mataram gigantes, e fizeram tantas outras coisas como uma demonstração de coragem, de valentia, porque Deus também começou a abençoar aquelas pessoas que estavam no mesmo propósito, na mesma direção de serem guiados pelo Senhor. Então, meus irmãos, ao seguirmos juntos como membros do corpo de Cristo, nós fortalecemos uns aos outros, nós aprendemos e também ensinamos, nós lutamos e vencemos, desfrutamos das tristezas uns dos outros, mas também desfrutamos das alegrias que compartilhamos, porque a Bíblia diz, né, que nós vamos chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Então, ao compartilhar as nossas habilidades, os nossos talentos, nós podemos alcançar coisas grandes que nós jamais poderíamos ter imaginado que estaria ao nosso alcance. E como corpo de Cristo, nós somos desafiados a sair da nossa zona de conforto, a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Não se limite em achar que você já chegou no máximo que você poderia, porque só Deus é que sabe os planos que Ele tem para você. Então, saia da sua zona de conforto. Não se conforme com aquilo que você já viveu até hoje, porque Deus tem ainda muito mais para você. Quando nós servimos em equipe, quando nós servimos como corpo de equipe, como o corpo de Cristo, nós descobrimos que nós somos mais fortes do que imaginávamos, que nós temos mais dons, mais talentos do que aquilo que nós imaginávamos. O Salmo 133, que nós lemos no início do culto, diz: como é bom, como é agradável quando os irmãos vivem em união, porque na união o Senhor ordena a bênção, e é isso que o Senhor quer para nós, que nós sejamos um povo unido nas nossas famílias de sangue e também na família da fé, porque nessa união o Senhor vai ordenar a bênção. Então precisamos ser unidos, precisamos manter a unidade. E falar em unidade, se os irmãos do louvor quiserem voltar, já estou encerrando. Em Efésios capítulo 4, versículo 3 seguinte, diz o seguinte: façam tudo para preservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Na sua casa precisa ter paz. Se na sua casa não está tendo paz, você precisa começar a partir de hoje, ao sair daqui, começar a orar nesse sentido: Senhor, traga paz à minha casa, traga paz no meu lar, que aqui seja um lugar que as pessoas sintam paz, que eu sinta paz, que cada pessoa da minha família sinta paz em estar aqui. Alguns anos atrás, foi uma senhora trabalhando na minha casa, e ela, depois de alguns dias, ela virou e falou assim: nossa, mas eu estou gostando muito de trabalhar aqui, viu? Eu sinto uma paz aqui. Eu falei: oh, glória a Deus, né? Porque esse é o propósito mesmo, né? E assim tem que ser. Então, meus irmãos, há somente um corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança para o qual você foi chamado. Há só um Deus e Pai de todos. Estou lendo Efésios capítulo 4, né? O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A unidade, a união, ela é importante e nós precisamos correr atrás dessa união, corrermos atrás dessa unidade. Então, meus irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 24 está escrito: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de
nos congregar, ou seja, de vir na igreja, como é costume de algumas pessoas. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia da volta do Senhor se aproxima. E Maranata, que o Senhor volte mesmo logo, porque os dias são maus. Então, meus irmãos, nós precisamos estar juntos. E em especial, você, mulher que não trabalha fora, arruma um tempo na sua quinta-feira à tarde para você vir aqui na igreja, trabalhar junto com as irmãs. E eu não estou incentivando você a vir simplesmente para ajudar no trabalho que é feito, mas para você começar a se envolver com outras mulheres, ter relacionamento com outras mulheres, ouvir testemunhos, contar um pouco da sua história, estreitar os relacionamentos, porque é na comunhão, na união, que o Senhor ordena a bênção. E nós cremos, meus irmãos, que o Senhor está fazendo coisas novas no nosso meio, e você precisa estar envolvida nisso. Então, toda quinta-feira, vem aqui, vem estar com as irmãs. Se você não puder vir toda quinta-feira, não tem problema, venha uma quinta-feira no mês, mas venha, sabe? Elas têm um intervalozinho, elas fazem um lanchinho, elas oram, elas conversam, elas dão risada. Isso é importante em todos os aspectos, e isso vai fazer bem para você. Então, nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos louvar, e depois nós vamos orar nesse sentido, nessa direção, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente perceba onde estão as brechas na nossa casa, as brechas na nossa família, para que nós não deixemos que o inimigo nos roube, em especial na nossa comunhão e na nossa união familiar. Amém?